2, 1. Vamos lá, bom. 3, 2, 1. Olá, sou a Patrícia Alves, seja bem-vindo ao seu canal Viver do Jornalismo. O que eu faço aqui? Eu mostro pra você como é possível viver do jornalismo, mesmo que você não tenha estágio, mesmo que você não tenha experiência na área. E você pode fazer isso aqui que eu faço, que a gente chama de assessoria de imprensa Freedom. E a nossa aula de hoje é marketing versus assessoria de imprensa. Não no sentido de um contra o outro, ou qual é melhor do que o outro, a gente vai trazer aqui alguns aspectos para você e essa decisão, obviamente, é sua. Então, eu quero trazer para vocês aqui hoje aspectos interessantes de uma profissão e da outra. Aonde nós estamos posicionados, qual delas é a mais rentável, por exemplo, é um dos aspectos que a gente vai trazer aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o seguinte. Nós temos aqui um guarda-chuva que a gente chama de guarda-chuva da comunicação. Isso significa que quando você for fazer faculdade, por exemplo, se você fez faculdade de comunicação social, você ingressou aqui. Primeiro e segundo ano geralmente são cadeiras básicas, né? As mesmas matérias para todos os cursos. Que cursos são esses? Curso de jornalismo, curso de relações públicas, curso de marketing, curso de rádio e TV. Então, geralmente, esses 4 cursos, eles começam, né, dentro desses 2 anos básicos, que são os anos da comunicação social. A partir do 3º ano, cada uma dessas profissões, vamos dizer assim, ela segue para as especificidades de cada uma das áreas. Então, em jornalismo, nós passamos para uma outra sala, no meu caso especificamente, né, o São Judas. As turmas elas são divididas e para cada turma aí sim são colocados as matérias específicas de cada uma delas. É aqui que a gente começa a se dividir. Então, jornalismo e marketing, a primeira divisão dessas duas profissões, ela começa aqui já na faculdade. Vamos falar um pouquinho de aspecto prático de cada uma das profissões. O jornalismo, vamos pensar que tanto o jornalismo quanto o marketing, eles podem aparecer nas mídias, os clientes, né, tanto de quem é assessor de imprensa, né, e trabalha na área de jornalismo, ou de quem trabalha na área de marketing, ambos podem estar aqui nessas mídias. E quando eu falo mídia, eu estou falando de jornal, estou falando de portais, estou falando de programas de TV, estou falando de programas de rádio, né? Só que quando o cliente, vamos pensar no cliente aqui no meio do caminho, né? Eu tenho um cliente aqui e esse cliente, a partir do departamento de jornalismo ou a partir do departamento de marketing, ele aparece dentro dessa mídia. Qual é a função? O que nós queremos, né, com essa publicação, com essa publicidade, no caso do marketing? Ou eu quero vender um produto, ou eu quero vender um serviço, ou estou trabalhando imagem, reputação e marca, ou estou criando alguma ação que trabalha imagem, reputação e marca do meu cliente, alguma ação promocional, por exemplo. No caso do jornalismo, exceto se eu for o jornalista daquela redação, né? Se eu for o assessor de imprensa desse mesmo cliente, o meu cliente vai aparecer nessa mesma mídia, talvez com uma matéria falando sobre essa promoção. Vamos imaginar, por exemplo, que nós temos, até vou pegar um exemplo prático, né? Vai acontecer aqui na cidade um projeto chamado Cinema no Parque. Esse Cinema no Parque são sessões gratuitas de cinema, isso é patrocinado por uma empresa que no caso aqui especificamente do que a gente está falando é o Whirlpool. Então, eu, como assessora de imprensa desse projeto, coloquei no jornal, meia página do jornal, dizendo assim: projeto Cinema no Parque, traz sessões gratuitas para toda a família, confira a programação. E aí, essa é uma matéria incrível, falando da programação, falando do que é o projeto Cinema no Parque. Eu tô lá no jornal diário, por exemplo, que é o que saiu. Aí, pode ser que na mesma página, na página seguinte, no mesmo jornal, no jornal anterior, do dia seguinte, saia uma publicidade deste mesmo projeto falando sobre o Cinema do Parque com a programação. Qual a diferença básica de um para outro? A minha publicação não foi paga, né? É um editorial, nós ofertamos essa pauta para o veículo e ele publicou porque ele entendeu que isso era de interesse, né, dos leitores dele. Já no caso do marketing, o jornal não fez essa análise. O departamento foi lá, ele comprou um espaço e ele colocou exatamente como ele quer, nas cores que ele quer, no tamanho que ele quer, diagramado, bonitinho, né? Então, um dos aspectos do meu trabalho de assessoria de imprensa e do departamento de marketing é que
O meu trabalho é colocar espontaneamente o meu cliente na mídia, ou seja, sem pagar. Só que isso tem um custo, né? Não sei se o custo seria a melhor palavra, mas assim, o que eu não tenho nesse caso? Eu não tenho como garantir para o meu cliente que vai sair exatamente como ele quer. Por exemplo, vamos supor que eu queira que coloque: o Whirlpool patrocina projeto cinema no parque. Isso é possível? Não, não é possível. Eu até posso ofertar isso para a mídia, mas é muito provável que não saia, se eles entenderem que ficou com cara de comercial. Agora, se eu quiser comprar um espaço nesse mesmo jornal e colocar exatamente esse título, aí sim isso é possível. Até em forma de matéria, a gente chama isso de publi editorial. Então, quando a gente pensa num guarda-chuva da comunicação, tanto o jornalismo quanto o marketing, eles estão embaixo desse guarda-chuva, mas eles exercem funções completamente diferentes e muitas vezes com o mesmo objetivo, que é trabalhar a imagem, reputação e marca do cliente. No caso do marketing, também tem outros objetivos, que é às vezes de vender um produto, um serviço e por aí vai. Dificilmente ou quase que nunca o objetivo do meu trabalho de assessoria de imprensa é vender. Às vezes é, né? Por exemplo, vamos supor, eu vou pegar o caso de um dos nossos AIFs aí, que é o Ângelo, e ele trabalha com objetos de decoração. Aí ele viu uma luminária maravilhosa, feita com resíduos sólidos, e ele pegou e conseguiu colocar essa luminária lá na parte da Casa Cláudia e a Casa Vogue. Eles têm uma seção ali de produtos, de novidades. E ali geralmente sai onde é que é, quanto custa, onde encontra. Então isso também pode gerar venda. De novo, qual é a diferença? A diferença é que se o marketing quiser sair na Casa Cláudia, ele vai lá, liga para o departamento de marketing, negocia um espaço, pega essa publicidade e coloca lá. Ponto final, acabou. Nós não, nós temos que ligar para a redação, a gente tem que falar com o jornalista, tem que mandar uma foto, ele tem que ver se está dentro da linha editorial que ele quer. É um outro trabalho completamente diferente, que às vezes chega a um resultado até bem parecido, que é colocar o material ali. Um é pago, o outro não é pago, tá? Então isso aqui do ponto de vista editorial de um trabalho do outro. Quando você tem um cliente que tem um departamento de marketing, a pergunta que às vezes as pessoas fazem para mim é a seguinte: Patrícia, a nossa assessoria de imprensa, nosso jornalismo está embaixo do guarda-chuva do marketing? Não, não está. Nós estamos horizontalmente, né? Nós estamos numa horizontal, não numa vertical. Então você tem um departamento de comunicação e dentro desse departamento de comunicação você tem assessoria de imprensa, você tem o marketing, às vezes você tem mídias sociais nessa horizontalidade. Pode ser que mídias sociais estejam embaixo do marketing, porque ele está muito mais a serviço do marketing do que da assessoria de imprensa. Fica claro isso para vocês? O que é, por exemplo, quando eu falo de redes sociais? Eu vou pegar essa luminária maravilhosa e eu vou distribuir, eu vou fazer um tráfego pago, eu quero que ela chegue para determinadas pessoas que gostam de arte, que têm interesse em arte. Então está muito mais ligado ao marketing do que o nosso trabalho de assessoria de imprensa. Quando o meu cliente, aí eu tô falando eu, Patrícia, ele fala pra mim: Patrícia, eu quero colocar uma matéria assim, com este título, deste tamanho, com esta assinatura no jornal ou no portal. Eu falo: bom, vamos falar com o seu departamento de marketing, ele vai negociar esse espaço para você dentro da redação. Por que é que eu não faço essa negociação? Justamente para a gente não contaminar, vamos dizer assim, ou para nós não misturarmos as estações. Porque a partir do momento que eu fui para esse veículo de comunicação e eu negociei em valores financeiros uma única vez, vai ser muito difícil eu conseguir emplacar qualquer matéria sem que isso volte a acontecer. Então eu sempre peço para o meu cliente, quando ele quer um publi editorial, quando ele quer aquilo, daquele jeito, daquele tamanho, ele vai ter que pagar. Se ele quer daquele formato, daquele tamanho, com aquele título, ele tem que pagar por isso. Aí eu peço para que o departamento de marketing faça essa negociação. Porque o meu trabalho como assessora de imprensa é colocar, é ofertar, é mandar todo esse material de forma espontânea. Quem recebe sou eu, né? O veículo de comunicação precisa de notícias para os seus leitores. Por exemplo, olha que bacana os leitores saberem que agora, sexta, sábado e domingo, né, seguinte desse vídeo que eu estou, do momento que eu estou gravando, hoje é dia 16 de agosto, né, a cidade aqui tem
são 9 sessões gratuitas de cinema, que a pessoa pode ir com a família lá no parque, tem pipoca, tem água, olha que legal, né? Então isso é uma matéria de interesse do jornal, do portal, da TV vai lá, faz matéria, mostra, entrevista alguém, olha que bacana, isso é realmente assessoria de imprensa, combinado? Agora vamos falar um pouquinho do ponto de vista financeiro, se você pretende ter, você tem uma agência de marketing. Patrícia, o que vale mais a pena? Eu sou lá, fiz comunicação, vale mais a pena marketing ou vale mais a pena assessoria de imprensa? Essa é uma outra questão. E aí, como eu sou assessora de imprensa, eu só vou mostrar para vocês, até porque já me envolvi com marketing durante um tempo, eu vou mostrar para vocês qual a diferença de um de outro. Quando você é um assessor de imprensa, você pode ter um trabalho chamado assessoria de imprensa Freedom, que é aquilo que eu faço. O que é assessoria de imprensa Freedom? É você ser uma espécie de uma boutique de assessoria de imprensa. Você vai ter poucos clientes e, né, cobrar mais por esse trabalho. Você vai fazer um trabalho personalizado para poucos clientes. A gente ativa aqui o gatilho da escassez. Então, eu não atendo tantos clientes assim. Você quer que eu te atenda? Eu só atendo um de cada segmento e no limite de 4 clientes dentro da agência, porque daí eu, Patrícia, posso fazer. Percebe? Então, o que eu consigo aqui? Eu consigo atender 4 clientes, 4 contratos. Cada contrato, vamos falar aí de uma média de R$ 2.500. Isso significa que eu posso ter facilmente uma remuneração de R$ 10.000 trabalhando sozinha. R$ 10.000, acho que teria que ser um pouquinho menos, eu posso ser MEI, ou seja, eu tenho um custo de R$ 60 por mês e só, tá bom? Para ter uma assessoria de imprensa, para ser uma agência de assessoria de imprensa. Não importa se eu trabalho sozinha ou se eu tenho mais funcionários, tá? Aqui eu tô dando um modelo de que você pode trabalhar sozinho. Se você vai montar uma agência de marketing, é muito difícil você fazer tudo relacionado ao marketing sozinho. Geralmente você tem que ter um atendimento, você tem que ter um designer gráfico, alguém que entenda, né, de Photoshop, de Illustrator, para fazer umas artes bonitas, né, porque visualmente você vai precisar disso. Talvez você precise de um social media, alguém para cuidar aí das redes sociais do seu cliente, e é muito provável que você precise de um programador ou alguém que entenda de site, porque o seu cliente vai precisar de serviços ligados ao digital, ainda mais hoje. Então, numa agência de marketing, você vai precisar de pelo menos, vamos imaginar que você até cumpra uma dessas funções, você vai precisar de pelo menos mais 3 profissionais. Cada profissional hoje, se nós pensarmos em preço médio do mercado, R$ 2.500 cada um desses profissionais. Então a gente está falando de uma folha de pagamento de uma agência pequena, que só tem um de cada, uma folha de pagamento que começa em R$ 7.500. Uma agência de marketing não pode ser MEI, você vai precisar ser limitada não precisa, né? Mas você pode ser uma ME. Isso significa que você já tem aqui pelo menos mais uns R$ 400 de escritório de contabilidade, mais as suas notas fiscais que ficam na faixa de 6%. Então, para arredondar aqui, uma agência de publicidade pequena, ela começa com um custo de R$ 10.000, porque se você tem esses funcionários todos, não pode trabalhar da sua casa, do seu quarto, da onde você quiser, um escritório, um home, né? Você vai ter que ter um espaço para que essas pessoas criem, para que elas habitem, até pode trabalhar de home office hoje cada vez mais, mas é um pouco mais difícil no caso de agência, por causa do ritmo com que as coisas acontecem. Então a gente está falando de uma profissão dentro de comunicação, onde você pode sozinho ganhar R$ 10.000, e nós estamos falando de um outro mercado dentro de comunicação, onde você começa gastando, né, tendo que investir R$ 10.000 por mês. Ou seja, você vai precisar dos mesmos 4 clientes só para zerar os seus custos de agência, para aí então começar a pensar em lucrar, pensar qual é o seu prolabore e aí por diante. Aí você pode falar para mim, Patrícia, mas aí tem os bônus de veiculação, o que é um bônus de veiculação, né? Para quem não sabe, as agências de publicidade, elas são corresponsáveis pela dívida dos seus clientes. Então, se um cliente comprar, por exemplo, R$ 10.000 de mídia, a agência recebe dessa mídia 20% por lei, tá? Isso é legal, chama BV, bônus de veiculação. Então, ela recebeu R$ 2.000.
Aí eu te pergunto, você tem que fazer o seu cliente investir 10 mil reais para você receber 2 de bônus de veiculação. Você emite uma nota fiscal desse bônus de veiculação, tá? A nota que você emite desse bônus de veiculação tem um KNAI que é de 15% de nota fiscal e não de 6%, que é o normal. Então, quando a gente começa a colocar na ponta do lápis, exceto se você gosta muito da área de marketing, essa é a realidade. Por isso que tem acontecido uma parada muito interessante aqui dentro do Viver de Jornalismo, que agências de marketing começam a olhar para esse mercado de assessoria de imprensa de uma maneira bastante interessante. Eles começam a perceber que mesmo que eles não queiram abandonar o marketing, implantando um departamento de assessoria de imprensa é uma forma de, com um único funcionário, trazer muito mais recursos para dentro da agência que já existe. Porque às vezes essa agência ela não quer abandonar o marketing, ela não quer deixar de fazer isso. Às vezes ele é formado em marketing, ele já tem profissionais. Eu conheço agências que já tem inclusive jornalistas ali dentro. Então, se você já tem mais um jornalista aqui dentro, por que não implantar uma assessoria de imprensa aí dentro? Então, é isso que eu proponho para você. Patrícia, mas eu não sei fazer assessoria de imprensa. É aí que você tem que aprender. E é por isso que a gente tem aqui o Viver de Jornalismo. A gente tem a escola do AIF, eu te ensino do zero o passo a passo para você montar a assessoria de imprensa dentro da sua agência de publicidade. Então, isso é uma parada que tem acontecido. E nós vamos amanhã, inclusive, eu não sei se você está vendo esse vídeo num outro dia, amanhã eu vou receber aqui o Michel Tavares, que é um dos meus alunos, e ele vai contar um pouco pra gente desse dia a dia da agência de publicidade, por que ele decidiu colocar assessoria de imprensa dentro da agência dele e mais, se isso está funcionando, né? Como que foi essa virada de chave, como é que ele está administrando os clientes que ele já tem, vai ser bastante interessante. Então, a nossa aula de hoje foi para trazer um pouco essa realidade para você e quem sabe você, que é uma agência de marketing, começar a pensar o que de fato é mais interessante ou se não vale a pena você começar a pensar em ter um novo departamento aí dentro. Combinado? Então, um abraço para vocês, até a próxima.